Finalmente, depois de muito tempo, né, o Flamengo se acertou com o Léo Ortiz, né? Deverá ser jogador, portanto, do rubro-negro, né, depois de muito tempo, muitos vai e vens, né? Nessas negociações, o Red Bull jogando muito duro com o Flamengo, o que está correto da parte do Red Bull, né? No fim das contas, acabou liberando por um valor menor até do que aquilo que anunciava que pediria, né? Assim, o tempo inteiro jogando com blefe, né? Acho que no fim das contas percebeu que não conseguiria fazer o negócio, né? E acabou negociando o jogador com o Flamengo. O projeto do Red Bull é um projeto que visa buscar jogadores, sobretudo jogadores mais jovens, né? No mercado, né? Jogadores para se destacar no Red Bull e, na maior parte dos casos, né, negociar esses jogadores com o futebol europeu. Então, o Léo Ortiz é um jogador que não tinha mais mercado nos grandes clubes europeus, nas grandes praças futebolísticas europeias. O Léo Ortiz já não tinha mais espaço em virtude da idade, né, 28 anos. Um jogador que poderia perfeitamente, e pode, né, ser negociado em algum momento com o futebol, vamos lá, do Oriente Médio, né, e de outras praças futebolísticas, mas cada vez menos, em virtude da idade dele, 28 anos. O Léo Ortiz é um jogador que tem, por várias circunstâncias, ele acabou se revelando um belíssimo jogador, muito pronto, né? Não com 20 anos, 22 anos, 23 anos, mas uns 25 anos, por exemplo, né? Que ele se tornou um grande jogador que ele é hoje. Essa contratação, ela demorou de acontecer, né? Não o Léo Ortiz para essa temporada e tudo mais. Estou falando a contratação de um grande zagueiro que pode entregar um nível futebolístico muito maior para o Flamengo. O Flamengo foi atrás de jogadores que, enfim, vinham com enfim, desempenho de altos e baixos, né? E o Léo Ortiz, para mim, é o jogador que rompe com esse tipo de busca de jogadores para o setor defensivo que vem com desempenho irregular. O Léo Ortiz é, de fato, um jogador nesse sentido muito diferente. É uma contratação absurda, tá? Para mim, é uma contratação realmente absurda. Comentando um pouco mais sobre ela, mas antes disso, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, tá? 1xBet é um caso de aposta importante, ela trata você como consumidor, é aquela gigante do mundo das apostas, né? Uma das maiores do mundo, e é tida na Europa como a mais confiável do mundo, patrocina inúmeras equipes gigantescas do mundão de meu Deus, e também competições pelo mundo afora. Ou seja, quando uma casa de aposta é muito gigantesca, ela tem uma tendência a ser indiferente com o apostador, né? Não é o caso do 1xBet. Então, é uma casa de aposta que reúne essas duas coisas, né? Ela é gigantesca, ela é extremamente confiável, tida na Europa como a mais confiável do mundo e também trata você como consumidor. Então, a junção dessas três coisas você não vai encontrar em qualquer casa de aposta. Só que tem mais um detalhe muito importante da 1xBet que acho aí que é diferenciado. Se você ganhar um valor pequeno, você vai receber esse valor imediatamente após o seu pedido de saque na 1xBet e em outras casas também. Mas se você ganhar um valor bem alto, tiver a sorte de ganhar 3, 4, 5 mil reais, 2 mil reais que seja, você vai perceber que as casas de apostas elas vão jogar duro com você, né? Vão fazer de tudo para demorar, vão pedir documentação, né, complementar, vão pedir documentação da sua tataravó e assim por diante. E aí fica meses para liberar esse valor. Isso acontece muito, tá? Não acontece com a 1xBet. Tá? Então você tem todos aí os ingredientes aí para você se convencer, caso você curta uma aposta esportiva, de se ligar na 1xBet. Para tal, use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, cadastre-se, mas ao se cadastrar, coloque o código promocional Manchijosa. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque eles vão saber que você chegou lá por causa dessa dica e vão continuar patrocinando o meu trabalho, é muito importante. E também vai te permitir ter um bônus aí de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Então use o link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, para se cadastrar na 1xBet e coloque o código promocional Manchijosa, ok? Vamos lá. Bem, o Léo Ortiz é um jogador de 28 anos hoje, né? Qual é o problema do Léo Ortiz que até hoje não foi para a seleção? Bom, ele não foi para a seleção até hoje porque ele era do Bragantino, né? Estava jogando no Bragantino, se destacando muito no Bragantino. E o Tite, porque segundo o Brás, ele atendeu um pedido do Tite, né? Intensificando as ações para a contratação do Léo Ortiz. O Tite nunca levou o Léo Ortiz para a seleção. O Tite é mais um técnico de esquema, né? Mais um técnico que vai sempre contratar os mesmos, convocar os mesmos, né? Vai convocar jogadores de patrocinadores, vai convocar, enfim, Gabriel Jesus na vida se aposentando na seleção brasileira, mesmo com uma perna só, mesmo manco, Richarlison sempre vai ser convocado em qualquer situação,
né? Marquinhos sempre, qualquer convocação. Ah, mas ele tá lesionado com 3 costelas aí que está, que enfim, vai ser convocado. Não tem jeito, né? Você sempre vai ter o Neymar jogando do primeiro até o último minuto dos acréscimos, ainda que estiver mancando em campo. Isso é técnico de esquema. Em geral, todos eles são. Se o Tite não fosse técnico de esquema, ele teria convocado o Léo X. Ok? Léo X é, de fato, um jogador diferenciado. E o Dorival, que é um técnico de esquema, prefiro chamar o Murilo do Palmeiras do que o Léo X. Esses caras são loucos, gente. Não é possível. Mas do que você está falando? Estou falando, veja bem. Podemos aqui argumentar que na temporada passada, aqui no Brasil, tivemos uma temporada muito acima da média do Adrielson, que é um jogador muito bom, que também deveria estar na convocação do Dorival, a atual, né? No lugar do Murilo, inclusive. Tá? Tivemos um Beraldo da vida, que é um jogador que foi convocado agora e que merecia ser convocado. Ok? Mas o Léo X poderia ter sido convocado também. Então, por quê? Porque, a despeito desse jogador, do Beraldo e do Adrielson, que tiveram boas temporadas, o Adrielson foi a primeira grande temporada, né? E o Beraldo foi uma temporada de afirmação. Agora, o jogador que vem de mais de uma temporada jogando muita bola e que na temporada passada também jogou muito, também deveria ser convocado. E na minha opinião, estamos falando assim, pela sequência e pelo recorte no tempo, por ter, né, estado melhor, pelo menos nas últimas 3 temporadas, né, por ter estado muito bem nas últimas 3 temporadas, eu diria para você que, em teoria, né, o Léo X deveria ser convocado até mais do que o Beraldo. Né? Eu diria para você que se a gente pegar essas 3 temporadas, o Beraldo tem que ser convocado, tá? Mas deveria ter sido convocado também antes pelo Tite, o Léo X também. Mas a questão é o seguinte, se você pegar a regularidade nas últimas 3 temporadas e notar que esta de 2023 foi a melhor do Beraldo, a gente pode dizer que o Léo X, nesse recorte aí de tempo, ele se coloca até acima do Beraldo. O que eu tô falando do Adrielson nem se fala. O que eu tô falando, portanto, é que o Léo X, atuando aqui no Brasil, dentre os jogadores brasileiros, talvez seja o melhor zagueiro que temos no futebol aqui no país. É um jogador que de fato tem que ir para a seleção brasileira. E agora ele vai. Por quê? Porque agora ele chegou ao Flamengo. Mas eu tô falando isso, que ele é jogador de seleção brasileira, por quê? Porque também para deixar claro para você o tipo de jogador que o Flamengo contratou. O Flamengo contratou um jogador agora que é um jogador brasileiro, que atua no futebol brasileiro e que pode ser convocado para a seleção brasileira em condição, inclusive, de brigar pela titularidade com todos que lá estão. Né? Tem condição? Tem. É tudo isso mesmo? É. É muito bom? É. Mas por que ele não era tão bom assim quando ele era mais novo? Ele era irregular. Esse é um ponto. Ele tinha irregularidade e ele teve também problemas de lesões. E teve também o olhar, que nem sempre foi o melhor dos técnicos que o comandaram. Então veja, de onde vinha a irregularidade do Léo X? Vinha da coragem. De onde vinha a irregularidade do Léo X? Vinha da ousadia. Então, ele mostrava jogando bola que ele refinaria com o tempo aquele seu jogo muito corajoso, muito protagonista, muito, enfim, autêntico, né? De muita coragem dentro de campo. É um jogador que chama a equipe para o jogo. Não chamando, gritando, tal, não sei o quê, ou convidando, pode até acontecer em um ou no outro momento. Mas ele chama a equipe para o jogo pela maneira como ele joga. Entende? A maneira como joga o Ortiz convida os outros a jogarem também. O Léo Ortiz é um zagueiro de ultrapassagem. Lembra, por exemplo, aquele volante de ultrapassagem? O camisa 5/8 que vai até a área do adversário? O chamado box-to-box? Ele é mais ou menos um zagueiro box-to-box. Né? Então, o Léo Ortiz, portanto, é um jogador que, quando ele faz essa conduzida de bola aí pelo corredor central, né, ele chama a equipe também para esse tipo de jogo. Ok? Ele projeta os outros jogadores um pouco mais à frente. Até porque ele é um jogador que tem uma capacidade também de fazer um passe de muita qualidade. O Léo Ortiz é um condutor, né, de bola que não conduz o tempo inteiro, evidentemente, conduz naquilo que é possível, conduz sempre na boa. Chegou a marcação e ela for muito forte e ela for de qualidade, ele vai fazer o passe, né? Mas ele é um jogador também de condução. E é um jogador de lançamento. Então é um jogador que facilita a saída através dos lançamentos também, e não só da condução. É um jogador
né, que expressa, que configura a chamada bola de segurança na saída de jogo. Então a situação está complicada, manda para o Léo Ortiz. Ele sempre vai saber, em geral, o que vai fazer com a bola. Por que ele sabe? Por que ele não se perde nisso? Essa é uma grande diferença entre o jogador mediano e o jogador craque. Ou quase craque, ou enfim. A leitura, né, antecipada dos acontecimentos do jogo. Então ele sabe tudo que está se projetando ao seu redor. Ele sabe tudo que está acontecendo um pouco mais à frente no espaço futuro. Ele sabe também, isso é muito importante, o que pode acontecer. Então pela leitura, né, que ele tem da movimentação dos jogadores adversários, ele sabe como as coisas vão se configurar em fração de segundos, né, à sua frente, ou bem mais à frente, ou mesmo, né, no seu costado. Como ele tem esse entendimento, essa leitura dos acontecimentos do jogo, ele consegue prever. Isso o faz se antecipar, né? Isso o faz com que ele seja essa bola de segurança. Então, é bola no X, ele sabe o que fazer com ela, ele vai fazer um passe, ele vai tal. E era nisso que ele pecava quando ele era jovem. Era nisso que ele apresentava a irregularidade da qual eu falei, né? Então, evidentemente que nem todo técnico tinha simpatia por isso. E também as lesões sempre o atrapalharam. O Léo Ortiz, portanto, é um jogador que ele, à medida que envelhece, ele vai ficando melhor. Um vinho antigo. E hoje ele está, na minha opinião, no melhor momento da sua carreira e acho até que pode evoluir muito mais. Numa situação ou noutra, é que o Tite é um técnico, né, com pouca ousadia nesse sentido, mas ele pode até mesmo, numa situação, enfim, ser colocado como um volante. O fato é que o Flamengo está com poucos zagueiros neste momento, né? O Léo Ortiz chega, evidentemente, para ser titular desse Flamengo, mas o Flamengo tem que ir ao mercado, tá? E buscar mais um zagueiro, pelo menos. O Flamengo está com Léo Pereira, né? Que deve compor a zaga aí com o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno, Davi Luiz, né? E o menino Cleiton. Então vamos combinar que precisa de mais zagueiro aí, né? Pelo menos são esses o que eu sei. Você contratar mais um, mas o Léo chega para ser titular desse Flamengo. É uma contratação absurda, um jogador extremamente talentoso. É bom no jogo aéreo, Ele não é muito alto, ele tem 1,86 m, mas tem tempo de bola, né? Tem um posicionamento também muito interessante. Ele tem leitura em geral, onde vão acontecer as disputas na área. Então você tem um cruzamento ali no escanteio, né? Geralmente eu presumo que a bola vai vir para qualquer lugar da área. Tem jogador que mais ou menos presume onde a bola vai cair, né? Então esse jogador, em geral, isso quando não há uma combinação ali, né? Pelo cobrador de escanteio, né? Em geral, ele acaba se antecipando a jogada também, acaba se posicionando muito bem. Não precisa viajar, né, até a bola, né, o que faz com que ele perca muito tempo. Então o Léo Ortiz tem todas essas vantagens. Agora, é também um zagueiro que faz gols, né? Se apresenta na área, faz gols, dá passe, trabalha ali na frente. Tá difícil, manda o Léo Ortiz construir, gente. Ele vai entregar construção também ali perto da área dos adversários. Então, para mim, o Flamengo contrata depois de muito tempo e muita dificuldade aí um jogadoraço, um baita jogador. É um dos melhores jogadores, tecnicamente falando, que estavam presentes, ainda estão presentes no futebol brasileiro. Um dos melhores. E esse jogador, que é um dos melhores atuando hoje no futebol brasileiro, né, será reforço do Flamengo. Já é reforço do Flamengo. É certamente uma grande contratação, mas como eu disse, o Mengão não pode ficar somente nisso, porque o Mengão hoje precisa de zagueiros, né? E, na minha opinião, também precisa de jogador para a lateral. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado por gente ter ficado comigo até o final deste vídeo. Compartilhe, deixa o like. Comente aí o que você pensa de tudo que eu disse aqui. Se você curtiu aqui o que eu falei, achou que eu mereço e você pode, deixa um valeu demais. Valeu demais, ajuda muito no trabalho, tá, gente? Ajuda demais. Né? Até chama outras pessoas para o vídeo, sabiam? Quando você deixa um valeu demais, o YouTube divulga mais esse vídeo. Então é importante também, se você achar que a análise merece e que você pode realmente contribuir, deixe um valeu demais aqui no nosso vídeo. Muito obrigado pela gentileza. Sorte ao Mengão em 2024. É isso.